Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a do presidente de uma das instituições econômicas das mais representativas da economia capixaba, mormente da indústria capixaba, que vem a ser o presidente do Sindicato da Indústria, é um nome comprido pra caramba, eu falo Sindicato da Indústria Metal Mecânica do Espírito Santo, mas envolve as empresas de eletricidade, envolve empresas de muita coisa, né, Luiz? É o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Metal Mecânica e Material Elétrico do Estado do Espírito Santo. Luiz Alberto de Carvalho, a nossa presença, ele está aqui hoje para nós falarmos a respeito desse pujante setor. O Sindifet teve um impulso, o sindicato, a indústria metal mecânica, ela teve um incremento vertical com o advento dos grandes projetos, né? Você devia estar estudando ainda nessa época, você devia estar na universidade ainda. Exatamente, isso por volta do ano de 1970, né? Exatamente, uns 50 anos atrás. E a partir daí, ou seja, começou a surgir uma industrialização de fato com eles. Mas o que eu achava mais interessante, Luiz, como eu estou vendo, você tem duas empresas que atuam no setor e são atuantes, o que eu acho interessante é o seguinte, essas plantas tiveram um grande mérito, não apenas de dinamizar a economia capixaba, não, é que elas traziam modelos de compliance, de gestão, que depois transbordava e a economia como todo se beneficiava disso, né? O que acontece é o seguinte, em 1971, nosso sindicato está fazendo 54 anos. O nosso venerado César Daia, que era um metalúrgico raiz, fundou a instituição. Então, a instituição está completando 54 anos, a gente representa o interesse de 2.800 empresas no Estado do Espírito Santo, representamos aí em torno de 30% da riqueza da indústria capixaba. Do PIB capixaba? Uhum. Quantos postos de trabalho vocês geram? Olha, geramos mais ou menos em torno de mais de 50 mil postos de trabalho. O que dá um destaque ou seja, ressalta a importância estratégica do setor para a economia, né? Bom, vamos falar agora das delícias e das dores do sindicato. Vamos começar. Vocês têm hoje uma agenda de reivindicações, vocês têm hoje uma agenda que identifica pontos de estrangulamento do setor que vocês pretendem remover, ou às custas dos seus próprios esforços, ou às custas do setor público? Olha, o setor, ele cresceu muito, lá desde a época que você referenciou da implantação dos grandes complexos, mas as nossas empresas, elas evoluíram, hoje elas transcendem. Hoje, nós não somos dependentes para fornecer para as empresas nossos complexos. Nossas empresas trabalham no Brasil todo, do Rio Grande do Sul, atuando na parte metal mecânica, na parte de montagem, todinho. Então, a gente evoluiu muito, investiu muito em qualidade, investiu muito em gestão. Então, a gente está bem posicionado a nível Brasil. Quer dizer, vocês não são... não sei se foi sua ou do César Daia, uma frase que, nós temos que deixar de ser entortador o César falava isso, porque ele citava serralherias antigamente. Serralheria, exatamente. Né? Só que hoje já não somos serralheria. Nós já fabricamos equipamentos de alta complexidade, né? Com alguma sofisticação, né? Hoje a gente já cresceu muito. Hoje você pega... Eu vou citar algumas empresas aqui, não há problema nenhum. Eu cito aqui a Metame, a Estel, a HKM, a BNG. Então, nós temos indústria de metal mecânica hoje já com uma estrutura bastante robusta na área de qualidade, na área de tecnologia mesmo. E competindo nacionalmente, né, Luiz? Competindo nacionalmente e até internacionalmente, porque às vezes você também... recebe propostas internacionais. E agora eu estou insistindo nessa agenda aí, porque não tem setor produtivo capixaba que não se reclame de alguma coisa que restringe o desempenho. Está tudo bem com o crédito bancário, disponibilidade de crédito, capacitação de mão de obra, disponibilidade de material, está tudo bem, está tudo em céu azul. Não está tudo bem. O problema de mão de obra, ele é um problema a nível nacional, entende? A mão de obra realmente, ela está carente, você carece de um tipo de mão de obra qualificada, principalmente no setor metal mecânico. Mas, por incrível que pareça, conversando com outros setores, você vê que falta até padeiro. No nosso caso, nós vamos falar de soldadores, de caldeireiros, de eletricistas, de instrumentistas. Então, é uma carência grande. Entende? Então,
mas isso é uma conjuntura que eu considero como nível nacional. Mas vocês particularmente são, acho, penalizados pelo fato de que trabalham com categorias que são mais engajadas, militantes, são mais exigentes. Frequentemente a gente tem notícia de greve no setor. Nós temos um problema sério. Nós estamos agora, como o sindicato, ele negocia a convenção coletiva de trabalho, entende? E essa convenção coletiva, ela dá uma garantia jurídica, tanto da parte empresarial quanto da parte do trabalhador, entende? Então, você tem que ter uma convenção também baseada dentro dos parâmetros econômicos reais. Não adianta você fazer uma convenção coletiva fora da realidade, que a indústria não vai aguentar, entende? E acaba gerando desemprego. Então, nós estamos passando por um momento muito sério, nós estamos com 15 dias de greve, isso já impacta em 30% na perda de produtividade das empresas, principalmente dos grandes complexos, e o sindicato tem um corpo jurídico estruturado. Nós fizemos uma proposta que nós consideramos uma proposta robusta, entende? Apresentamos para a parte laboral se recusou a apresentar para a categoria, depois de muita insistência, apresentou, e nós fomos para a Justiça do Trabalho, protocolamos conforme determina o rito, entende? Fizemos solicitamos audiências de conciliação, entende? A parte laboral faltou a conciliação por 2 vezes, entende? Depois, numa conciliação, a parte laboral também não cedeu em nenhum milímetro para fazer uma conciliação e chegar num acordo. Entramos com dissídio coletivo. Nós estamos agora no dissídio coletivo, há 15 dias as empresas estão perdendo muito com isso, e a gente pede aqui um pouco de celeridade à Justiça do Trabalho, entende? Porque isso impacta na economia do Estado, entende? Então, se a Justiça der uma celeridade disso, de maneira que a gente chegue a um acordo o mais rápido possível, porque tem outro aspecto também, entende? Essa insegurança com a parte laboral todinha acaba afastando também investidores. As pessoas pensam muito se esse é um ambiente saudável, se esse é um ambiente seguro, você vem aqui montar os seus negócios. E pode inibir, né? Pode inibir a pessoa que está disposta Pode inibir o empreendedor, entende? Porque tudo tem limite. Tudo tem limite. Então, você tem que dosar, entende? Ninguém aqui quer explorar trabalhador, fazer coisa desse tipo. A gente quer fazer uma coisa que seja justa, dentro dos indicadores econômicos que nós temos. E estão sendo tabulados todos os esforços de diálogo possível, Luiz? Porque isso parece sensatez. Isso parece mera sensatez que você está falando aí. Pois é, mas você veja bem, né? Nós cumprimos o rito todinho. O sindicato é muito bem estruturado do ponto de vista jurídico, entende? Nós criamos a comissão de negociação, criamos o comitê de negociação, fazemos a nossa proposta, entende? Se ela é rejeitada, a gente pede a mediação no TRT, entende? A mediação é conduzida por os desembargadores que estiverem lá à frente do processo, e se houver impasse, a gente entra com dissídio, entende? Agora, precisa que a Justiça dê celeridade, a gente precisa de pressa, não podemos estar perdendo tanta produtividade como nós estamos perdendo. Repassar o que eles reivindicam, nesse caso, para os custos é inviável, para os seus custos é inviável. No momento é inviável. É inviável porque a solicitação é muito acima dos indicadores econômicos que a gente tem razoáveis para a gente praticar. E a mera transparência aí já deveria ser o grande argumento, né? Vocês mostrarem as contas, mostraram. Você ia passar isso para custo, nós não temos contrato. Se não tem contrato, não tem demanda de mão de obra. Exatamente. Quer dizer, vários contratos estão sendo encerrados. É um final de ano, uma etapa do ano difícil, onde você acaba contratos encerrando, então você ainda tem despesas maiores, você tem as despesas de final de ano, de 13º, de férias, então você tem que realmente fazer proposta consciente
que você consiga E também tem um espectro grande de empresas. Você tem empresas, às vezes, em condições realmente favoráveis, que são a minoria, e a maioria é média empresa, né? Pois é, 90% são de pequenas empresas. Nós temos filiado à nossa entidade tanto a ArcelorMittal como o Serralheiro, da época do César ainda. Mas nós temos uma quantidade de médias empresas aí. Então, a dosagem não pode ser igual para todas. Entendeu? Então, a gente apresenta uma proposta coerente para que essa empresa... Porque isso vai perdurar para o próximo ano todinho. Então, você tem que entender que nós estamos fazendo uma negociação agora, nesse final de ano, para ela perdurar para o ano de 26 todinho. Então, por mais que você tenha os indicadores econômicos na sua mão, a gente sabe que a gente tem um governo que a gente confia, principalmente o governo do Estado. O governo tem dado bastante apoio, alguns incentivos, mas a gente tem que ter bastante cautela. E essa mediação é difícil, né? Essa mediação é de chegar e botar os interesses na mesa e trazer a demanda do colaborador, os seus indicadores econômicos que explicitam a inviabilidade de atender a demanda. O que eu estou achando é o seguinte, ela está ficando muito recorrente para o lado da parte laboral, entende? Sim. Eu peço aqui que eu acho um pouco mais de consenso, porque não adianta você pedir tudo se você sabe que o outro lado não consegue suportar. Acaba você gerando desemprego, acaba você gerando consequências, tipo, não vou dizer falência, mas deixando a empresa com dificuldade também. Tudo tem limite. E a nossa proposta é uma proposta robusta, baseada nos indicadores econômicos que a gente tem disponível no mercado. INPC, mais um ganho real, tudo isso nós estamos oferecendo. Nós estamos oferecendo aumento de cesta básica, aumento da parte de alimentação, nós estamos concedendo plano de benefícios, como o plano de saúde. Né? E você acha que está faltando mediação ou compreensão, Luiz? Porque nesse caso, as pessoas, assim, as instâncias que têm interesse na vitalidade do setor, porque o setor operando, ele está recolhendo ICM, ele está gerando riqueza, está gerando emprego, está absorvendo mão de obra. Está faltando intermediação, está faltando pessoas que pudessem estar assumindo, sentar na mesa com vocês? Pois um presidente do sindicato dar esse tipo de reportagem aqui, a gente tem que ter muita cautela, porque na realidade, na prática, está faltando decisão da mediação e celeridade. Essas coisas não podem deixar. Você não pode imaginar que 15 dias de parada de vários complexos, como a ArcelorMittal, como a Vale, como o Ciatrium, como a Petrobras, é normal, entende? Entendi. Então, não pode. Então, nós precisamos de um apoio grande da intermediação. A presença hoje é do presidente do Sindifé, o sindicato do setor metal mecânico do Espírito Santo, o empreendedor Luiz Alberto Carvalho. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos a apresentar Presença, um oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com a presença do presidente do sindicato, do Sindifé, Sindicato da Indústria Metal Mecânica do Espírito Santo, o empreendedor Luiz Alberto de Carvalho. Por todos esses dados que você citou ali no bloco anterior e a representatividade que o Sindifé tem no contexto da economia capixaba, principalmente na área industrial, esses eventos que vocês têm produzido também aí, estão tendo tipo Mac Show, Corrosão, esses eventos têm tido uma grande capacidade de alavancar negócios, né? Exatamente. O Sindifé é protagonista nisso. O Mac Show nós criamos ele há 18 anos atrás. A gente sentia a necessidade de criar um ambiente em que você fizesse negócio, entende? E pudesse também apresentar suas tecnologias. E conversando com a Cecília Milanês, que era muito minha amiga na época e fazia o evento da Rochas, né?
trouxemos a ideia para ela criou a marca para a gente, e ali partimos com o apoio do secretário de desenvolvimento na época, que era o Guilherme Dias. Ele nos deu um apoio bastante interessante, o Sebrae, e iniciamos o primeiro, entende? Então, e vocês têm números desse evento? Porque ele é muito grandioso, ele tem uma pegada até internacional, né? Pois é, o nosso evento agora já está internacional, entende? Nós já tivemos esse ano 330 empresas participando, entende? Tivemos como visitante entre 18 a 20 mil visitantes no evento, entende? Então, e outra coisa, isso aí é uma estimativa de geração de uns 250 milhões de negócios, entende? Porque é uma oportunidade, né? Quem está ali, o comprador e o vendedor estão ali, nós temos rodadas de negócio, o Sebrae é muito nosso parceiro, ele organiza as rodadas de negócio. Luiz, outra coisa, você estava mencionando aquelas vicissitudes que vocês, empreendedores, estão enfrentando com a questão da mão de obra, as demandas que, segundo você, são incabíveis na planilha de custos das empresas. Agora, nós temos uma coisa de fundo aí que está ameaçando, né? Porque o emprego, como nós o conhecemos, está ameaçado com o advento da inovação, da tecnologia, essa coisa agora da IA, que é uma coisa de ficção científica, né? E eu acho que nesse momento, inclusive, a manutenção desse estado de tensão é inadequado, no mínimo, não é pertinente para a situação que nós estamos vivendo, né? Na hora que vocês puderem robotizar, a tendência é essa, né? É óbvio. Olha o que eu penso. A IA, ela já data aí de mais de 60 anos, entende? Então, eu vejo a IA com uma grande oportunidade de ganho de produtividade, entende? Por quê? É uma mudança radical, nós não vamos viver mais sem IA, entende? Só para você ter uma ideia, eu fico imaginando aqui o seguinte, quando você imaginasse que surgiu a máquina a vapor, você demorou quase 100 anos e todo mundo tinha medo que isso. Depois veio a eletricidade, demorou mais 100 anos. O ChatGPT, em 3 anos, talvez. Em 3 meses ele já tinha mais de 50 milhões de usuários. Hoje eu já não sei o número dele perfeito aqui, mas ele está beirando 1 bilhão aí. Então, a inteligência artificial, ela só vem para ajudar e dar velocidade nas nossas atividades. Produtividade, quer dizer, produtividade. Com o mesmo recurso você fazer mais. Produtividade e qualidade também, tá? Porque qualidade. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele é um amigo até nosso, em particular, ele é um tradutor juramentado, ele aumentou em 300% a atividade dele de traduções, entende? Quer dizer, ele agora tem velocidade, né? E voltando para o setor industrial, entende? É inevitável. Eu vejo a IA seguinte, você vai se adequar à IA, entende? Ela vai ajudar o setor industrial todinho, e quem não se adequar à IA, a IA vai passar por ele como um trator, entende? Mas eu acho que vai ser colaborador de um que usa IA. Ele vai ser o colaborador de um IA, essa é a realidade dos fatos. Mas eu estou apaixonado pela IA. Mas você acha que é inevitável também, então, por isso, o setor aumentar o grau de automação? Sim. Inevitável. Você observa a indústria automobilística, por exemplo. Entende? Você pegar um carro, os carros novos hoje, ele é IA puro. Entende? Sistema bancário. Sistema bancário, você sabe que há uma conversa que no futuro vai ser necessário instituir de fato uma renda universal, porque muita gente que está no mercado de trabalho hoje talvez não vá ter habilidades para o novo contexto de mercado, mas vai continuar como ser humano precisando comer, consumir. Olha, eu penso da seguinte maneira, é a mesma coisa que se eu voltar lá atrás. Bom, vai acabar o mecânico de motor de combustão interna. Ele não vai ter mais ter que estar ajustando um virabrequim, estar ajustando um mancal todinho. Mas surgiu uma nova profissão. Quem é o cara que calibra, que regula o motor elétrico? Que é todo digital, que é todo eletrônico, que é todo IA. Então, algumas profissões vão sendo substituídas. Isso vem de longa data, desde a época que eu falei aqui. Isso é disrupção. Disrupção. Vocês têm um indicador no setor que vocês adotam como referência de desempenho bom? Tipo assim, o que vocês consideram, quando vocês fazem a avaliação do desempenho das empresas, o que vocês consideram um indicador de desempenho bom? Tipo, calcular o lucro líquido sobre o patrimônio líquido? Vocês têm métricas? Como é que vocês fazem isso?
Olha, isso é meio que particular de cada empresa, porque eu diria o seguinte, nós temos a variedade de empresa tão grande no setor, entende? Mas todo mundo trabalha com os números contábeis normais, né? São os seus EBIT, né? São os seus indicadores de... Você acha que está todo mundo abaixo da Selic? Essa só para provocar. A Selic é uma referência, né? A Selic é uma referência. A base Selic está trabalhando negativo. Está trabalhando negativo, porque a Selic já está de 14%? Não, acho 15 ainda, né? Não caiu não. Não caiu não. 15 para segurar a inflação lá. É muito alto, né? Não é maior do mundo, eu acho. Deve ser maior do mundo. Então, é inviável você trabalhar com uma taxa desse. Imagina você consegue pegar 100 milhões lá em Wall Street, 100 milhões de dólares, chega aqui, bota no título do governo e daqui um ano pega 115 milhões. Pois é, ele fica com 115 milhões no seu dinheiro, não tem condições de negócio desse. Né? Você acha, Luiz, que o universo, que o perfil do empresário do seu setor, do seu colega de empreendedorismo, é de um empreendedor atualizado, que se recicla, que ele acompanha a dinâmica do conhecimento, o estado de arte da metalurgia? Como é que é isso? Como é que é o perfil dessa pessoa? O nosso setor, essa é uma característica muito forte. Entende? O nosso empresariado, ele não é aquele empresariado do passado que não tem. Se você for olhar, buscar a nossa empresa, quase todas elas têm certificações 9.000, ISO 14.000, 18.000, outras certificações específicas, tipo API, entende? Porque tem muita, quem mexe com a parte principalmente quem mexe com a área de petróleo e gás. Então, as certificações ali são muito mais arrojadas, são as certificações internacionais, então, o nosso setor está muito bem nesse sentido, entende? Acho que estamos tranquilos. Entende? Aí a presença de dirigentes como você, nós tivemos o Manuel Pimenta, nós tivemos o Luiz no passado, a presença de vocês muito na FIND, de uma certa maneira, cria uma vinculação muito positiva, né? Vocês conseguem também trazer muita coisa que a própria federação hoje disponibiliza, né? A federação disponibiliza bastante coisa. O nosso sindicato, talvez ele seja um sindicato um pouco coisa, porque ele tem um grande número de engenheiros compondo a sua diretoria e a sua formação. Não que isso seja extremamente necessário e que são engenheiros, mas porque a atividade metal-mecânica, ela está muito... É claro que a gente precisa dos economistas, dos contadores, está todo mundo ali junto, entende? Sim. Mas se você olhar, você citou o Manuel Pimenta, ele é engenheiro mecânico, eu sou engenheiro mecânico. Aí você vai jogar Lucas Zoton, é engenheiro mecânico. Então você vai vendo ali... Então tem o setor é caracterizado por uma grande participação da engenharia. Hoje são quantas empresas que o Sindifer representa? Hoje nós representamos em torno de umas 2.800 empresas. Isso aí são associadas? Não, essas não são associadas. Isso é o universo. Isso é o universo, porque todos eles são empaquetados pela nossa convenção e pela nossa coisa. Hoje nós estamos com em torno de 600 filiados. Entende? Esse ano nós estamos com um programa grande porque a gente como é que o empresário se filia em entidade? Ele se filia em entidade, você dá uma coisa... O que eu ganho com isso? Ele busca um retorno, claro. Ele busca um indicador, entende? E a gente não está preocupado com o número de filiados em quantidade. A gente está muito preocupado em ter pessoas que também participem. Eu me lembro uma vez que tinha um repórter fazendo uma entrevista comigo lá, e ele me perguntou assim, para mim assim, vem cá, fala alguma coisa do Sindifer. Eu falei assim, olha, venha se filiar ao sindicato, entende? O sindicato é uma instituição séria, entende? Já tem 54 anos, e nessa época César Daia ainda estava vivo. Aí eu falei, venha para aqui que você vai se tornar imortal, porque nós era o único sindicato que todos os presidentes estavam vivos. Infelizmente, nosso amado querido César Daia faleceu recentemente. Tomara que ele não tenha aberto nenhuma fila, né? Tomara que ele não tenha aberto nenhuma fila. Mas 600 empresas afiliadas no universo de 2.500, eu digo isso que eu acompanhei durante alguns anos essa questão da vida sindical, da representação sindical, do associativismo. 600 afiliados no universo de 2.500 é muito representativo. É muito representativo. É muito representativo. A própria CNI me parece que ela coloca como meta para cada sindicato conseguir associar pelo menos 20% do setor. Entendeu? Vocês têm quase 30% do universo, vocês estão representados. Mas a gente está fazendo um programa robusto de entrega, que a gente tem que fazer, o que você tem que fazer é entregar mais. Então nós estamos fazendo um programa bastante, vamos comunicar
melhor também, a comunicação também é muito importante, e a entrega de resultados, entrega de números do dia. Então, a gente acredita que esse número para 2026, essa minha gestão, eu tenho uma meta da gente chegar a quanto? Ser bastante agressivo aí. Aqui, mas olha bem, uma coisa a considerar, Luiz, também, e é importante frisar isso, é que é da nossa cultura, né? Eu vou levar o quê, né? Qual a vantagem que eu levo? Infelizmente, da nossa cultura, a gente tem que trabalhar com esses componentes culturais. Mas olha bem, para além do ganho imediato e das entregas que você faz, tipo, acesso ao serviço do sistema indústria, para todos os colaboradores das empresas associadas, né? Isso é muito relevante, né? Mas também tentar fomentar na própria pessoa que catitu fora do bando é comida de onça. Se não estiver junto, é mais fácil de lidar com as dificuldades. Esse ditado é... E outra coisa, você veja bem, quanto mais filiados você tem, por exemplo, hoje o cara se beneficia de um plano de saúde que o plano odontológico ele paga R$11. Quer dizer, isso por quê? Porque imagina a massa que nós temos, 600 empresas. Aí você pega lá o número de, eu falei aqui... É um belíssimo poder de barganha. Eu falei de 50 mil colaboradores aqui. Então, você vai ter uma boa oportunidade de barganha, entende? Um plano de saúde, um plano de seguro de vida. Então, esses são os convênios que nós fazemos com essas instituições, são uma grande oportunidade de ganho para o empresário participar da associação. Ô Luiz, no resumo dessa nossa conversa, já entendendo a resiliência que o empreendedor deve ter para poder lidar com situações que para ele ferem a racionalidade, como por exemplo essa morosidade no desfecho das ações jurídicas, né? O que você assim coloca como atitudes comportamentais que um colega seu, empreendedor do seu setor, deve ter? Talvez baseando no seu próprio exemplo de um empresário bem-sucedido. Eu acho o seguinte, o empresário, primeiro, eu prezo pela honestidade, entende? Eu não sei se é porque é formação de raiz, então acho que você tem que fazer as coisas muito sérias, ser honesto nos seus negócios, fazer as contas muito bem feitas, entende? Ter um sistema estruturado para você fazer as suas contas, fazer as suas propostas, entende? Você ter uma equipe técnica bastante competente para você não errar, porque não tem tamanho para a empresa ir à falência. A gente tem inúmeros exemplos aí, né? Nós temos Vilares, nós temos as empresas aéreas, então não tem tamanho. Vai falir o serralheiro e vai falir a empresa metalmecânica completa. Então, coerência, cuidado, fazer as contas, a Selic está aí lá em cima, batendo na cabeça de qualquer um, então não faça loucura, faça as coisas bastante estruturadas, que você vai ter sucesso nos negócios. Quero agradecer muito, Luiz, sua presença aqui. Tá bom, obrigado, estou à disposição, o sindicato lá está à disposição de todo mundo, a gente está sempre participando lá na Federação das Indústrias, estou sempre junto com o nosso presidente lá, dando apoio lá, entende? Muito obrigado pelo convite aqui. A presença do presidente do Sindifé, Sindicato da Indústria Metal Mecânica do Estado do Espírito Santo, e empreendedor Luiz Alberto Carvalho. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.